Sabes que não consigo sair da minha cabeça. Eu sei. Não. Ouve. Ela simplesmente não para. Está tudo bem. Dá-me um abraço. Está tudo bem. Eu sei o que estás a passar. Já passamos por isso antes. Não. Ainda não para agora. E já estou a voltar ao negativo. Mas quanto mais se fala de si, ela já foi celebrada como uma pioneira, um símbolo de coragem e esperança para inúmeros jovens. Mas, por detrás dos holofotes e da aclamação nacional, Jazz Jennings tem lutado silenciosamente contra uma dor inimaginável. O que parecia uma viagem inovadora rapidamente se transformou numa luta de partir o coração. Das complicações médicas à turbulência emocional, a sua história toma um rumo sombrio que poucos esperavam. A trágica história de Jazz Jennings é muito mais triste do que muitos imaginam. Jazz Jennings tem sido uma das figuras mais influentes da comunidade LGBTQIA+, especialmente no que diz respeito à representação de jovens transgênero. Quando o TLC anunciou que Jazz iria protagonizar o seu próprio reality show, I Am Jazz, a decisão foi inovadora. Embora a decisão tenha sido considerada controversa na altura, acabou por se tornar um dos programas de maior sucesso da estação. No entanto, a história por detrás da família Jennings e da sua trajetória pública era muito mais complexa do que muitas pessoas imaginavam, com segredos mais profundos à espreita. O percurso de Jazz rumo à fama começou muito antes de I Am Jazz ir para o ar. Ainda criança, a vida de Jazz foi exposta publicamente, tornando-a numa das crianças transgênero mais visíveis do mundo. Com apenas 6 anos de idade, fez a sua primeira aparição na televisão nacional, falando sobre a sua experiência como rapariga transgênero. Esta exposição precoce desempenhou um papel fundamental na sensibilização para a juventude transgênero, ajudando a promover um diálogo mais aberto sobre a identidade de gênero e as dificuldades que as pessoas transgênero enfrentam. A decisão dos pais de Jazz, Greg e Jeanette Jennings, de apoiarem publicamente a transição da filha tão jovem foi altamente controversa. A família Jennings tornou-se alvo de um intenso escrutínio mediático, com muitas pessoas a terem dificuldade em compreender por que razão os pais permitiriam que uma criança fizesse a transição tão jovem. Foi uma decisão que gerou debates acalorados por todo o país, com alguns a defenderem que Jazz era demasiado jovem para tomar uma decisão tão importante, enquanto outros elogiaram a família pela aceitação e apoio. Em última análise, a decisão dos Jennings de apoiar publicamente a identidade de Jazz ajudou a dar um rosto à comunidade transgênero, criando um espaço de diálogo e aumentando a visibilidade para as pessoas transgênero. O percurso de Jazz teve os seus desafios, tanto na vida pessoal como na pública. Uma das questões mais divulgadas durante os primeiros anos de Jazz foi a sua exclusão do desporto feminino. Como rapariga transgênero, Jazz enfrentou obstáculos que muitas raparigas cisgênero não enfrentaram, como a proibição de participar em atividades desportivas. Esta exclusão tornou-se um grande ponto de discórdia para a família Jennings. Os pais de Jazz lutavam pelo seu direito de participar em desportos femininos, mas enfrentavam frequentemente resistência por parte das escolas e das organizações desportivas. Esta luta para ser reconhecida por quem era, e não por quem os outros acreditavam que deveria ser, tornou-se um dos temas centrais de I Am Jazz. Apesar dos desafios, a família Jennings continuou a navegar as suas vidas públicas e privadas com elegância, e a sua simpatia e identificação levaram à criação do programa I Am Jazz, do TLC. O programa narrava o cotidiano de Jazz, oferecendo um olhar íntimo sobre as experiências de uma adolescente transgênero a crescer num mundo que ainda se debatia com questões de identidade de gênero. Através de I Am Jazz, os espectadores viram não só as dificuldades de Jazz, mas também o sistema de apoio que a sua família lhe proporcionava, com seus pais e irmãos a desempenharem um papel importante no seu percurso. No entanto, por baixo da superfície desta família aparentemente comum, existia uma realidade muito mais complexa. Embora a série retratasse uma família amorosa e solidária, havia camadas escondidas na sua história que só vieram ao de cima mais tarde. À medida que a série avançava, os espectadores começaram a aperceber-se da pressão que a visibilidade pública exercia sobre a família Jennings. A constante atenção dos mídia, a pressão para serem modelos perfeitos e o desgaste emocional de viver uma história tão pessoal para o mundo ver afetaram-nos. Para além das pressões do escrutínio público, a família Jennings também enfrentou dificuldades pessoais, principalmente em relação à sua própria compreensão de gênero e identidade.
Os irmãos de Jazz, embora apoiassem a irmã, tiveram os seus próprios desafios para lidar com os seus papéis na dinâmica familiar. A família Jennings foi lançada num mundo de constante atenção e comentários públicos, o que criou o seu próprio conjunto de pressões. No mundo dos reality shows, onde muitas famílias e indivíduos partilham detalhes íntimos das suas vidas para consumo público, a família Jennings destacou-se, não só pela sua visibilidade enquanto família transgênero, mas também pela decisão de mudar o seu apelido, uma mudança que poucas pessoas conhecem. Embora esta decisão possa parecer invulgar, foi tomada por uma combinação de razões, cada uma delas ligada ao desejo da família de proteger a sua privacidade, garantir a sua segurança e tornar a sua vida pública um pouco mais controlável face à controvérsia. Em primeiro lugar, a família Jennings decidiu mudar o apelido porque estava a lidar com uma situação altamente controversa. A transição pública de Jazz Jennings e a sua visibilidade como uma das figuras transgênero mais jovens dos mídia foram, e continuam a ser, alvos de intensos debates. Na altura em que tomaram esta decisão, a comunidade transgênero não era tão amplamente compreendida ou aceite como é hoje. A visibilidade de Jazz, somada ao reality show I Am Jazz, que revelava o seu percurso pessoal, atraiu inevitavelmente muita atenção, muitas vezes crítica e odiosa. A família, ciente de que a decisão de partilhar abertamente a transição de Jazz e o seu apoio a esta poderiam incitar raiva e até mesmo reações violentas, decidiu adotar um pseudônimo. Ao mudar o apelido, a família Jennings esperava criar uma camada adicional de proteção contra possíveis danos que pudessem advir da decisão de criar a filha sob os olhos do público. Outro motivo para a mudança de nome foi de natureza mais prática. A mãe de Jazz, Jeanette, explicou que o apelido original da família era um apelido judeu longo e complexo, que muitas pessoas tinham dificuldade em pronunciar. Numa época em que as personalidades dos mídia e as celebridades procuram frequentemente formas mais fáceis de se conectarem com o público, a decisão foi escolher um apelido mais simples e acessível. Foi, em muitos aspectos, uma escolha logística concebida para facilitar a sua vida pública, permitindo-lhes evitar os obstáculos comuns que podem surgir quando se tem um nome difícil de pronunciar ou de recordar. A ideia era tornarem-se mais acessíveis, evitar complicações desnecessárias em entrevistas ou aparições públicas e promover um melhor relacionamento com o seu público. Apesar destas razões práticas, a decisão da família de mudar o apelido também evidenciou as realidades de viver uma vida sob os olhos do público, especialmente para uma jovem transgênero e a sua família, que estavam a tentar conciliar a sua vida pessoal e as reações frequentemente hostis que encontravam. A história de Jazz Jennings tornou-se uma história de vulnerabilidade pública, e a mudança de nome representou apenas uma das muitas medidas que a família tomou para proteger o seu bem-estar e privacidade. No entanto, a decisão de se tornar conhecida como uma criança abertamente transgênero continuaria a gerar controvérsia, especialmente entre aqueles que não apoiavam os direitos dos transgêneros ou o percurso público de Jazz. Em 2017, a família Jennings viveu um dos seus confrontos públicos mais significativos com um colega do TLC, Derek Dillard, famoso por Counting On. Dillard, cuja família também apareceu na rede, envolveu-se numa luta feroz com a família Jennings após uma série de tweets inflamados dirigidos a Jazz e à comunidade transgênero como um todo. Dillard recorreu ao Twitter para criticar o programa I Am Jazz, considerando-o um paradoxo e ironizando a própria premissa de um reality show focado numa pessoa transgênero. E tweetou. O tweet foi seguido por uma série de comentários depreciativos sobre a comunidade transgênero, onde Dillard afirmou: estas declarações rapidamente geraram indignação entre os fãs de Jazz e a comunidade LGBTQ em geral, que consideraram os seus comentários profundamente ofensivos e prejudiciais. Muitos questionaram não só os seus comentários sobre Jazz, mas também as suas tentativas de deslegitimar a própria existência das pessoas transgênero, alimentando ainda mais as chamas da divisão e da controvérsia. Os fãs de Jazz rapidamente a defenderam, manifestando-se nas redes sociais e manifestando a sua indignação pelo bullying sofrido por Dillard. Condenaram-no por usar a sua plataforma para atingir uma adolescente, vulnerável e uma jovem transgênero que tinham sido tão abertas sobre a sua identidade. À medida que a reação aumentava, Dillard recusou-se a recuar,
redobrando os seus comentários. Continuou a referir-se a Jazz usando pronomes masculinos, chamando-a de ele e dele nos tweets, aumentando ainda mais a tensão e deixando claro que não estava disposto a manter um diálogo respeitoso. Para Jazz, no entanto, a situação estava longe de ser nova. Ao longo da vida, sofreu bullying e discriminação, muitas vezes por parte de pessoas que não compreendiam ou aceitavam a sua identidade. Foi alvo de comentários cruéis por parte de estranhos, colegas de turma e outras pessoas que não partilhavam as suas visões sobre o gênero. Perante isto, Jazz aprendeu a ter uma casca grossa e continuou a seguir em frente com o apoio da família, que a apoiou em cada passo do caminho. Após os ataques de Dillard, Jazz reagiu com uma postura e maturidade que não condiziam com a sua idade, optando por não se envolver em dramas, mas mantendo o foco na sua missão de sensibilizar para as questões transgênero e servir de modelo para outras pessoas na comunidade transgênero. Embora Jazz tenha lidado com a situação com naturalidade, pareceu ter um impacto muito maior no próprio Dillard. A reação pública aos seus comentários foi rápida e intensa, e não demorou muito até que o TLC tomasse medidas. Dillard foi despedido do programa Counting e não voltou a aparecer na estação desde então. Os seus comentários controversos causaram danos significativos à sua reputação e carreira, enquanto a visibilidade e o apoio da família Jennings só aumentaram. Jazz, por sua vez, continuou a ser um farol de positividade, demonstrando que a bondade e a resiliência podem brilhar mesmo perante o ódio. Jazz Jennings foi uma pioneira na comunidade transgênero, tornando-se uma das figuras mais visíveis e influentes dentro da mesma. O seu percurso não foi apenas público, partilhado através do seu reality show, I Am Jazz, mas também uma luta pessoal. Embora a fama de Jazz lhe tenha permitido educar e inspirar os outros, os desafios que enfrenta no dia a dia têm sido igualmente difíceis, se não mais. Desde o bullying na sua vida pessoal até as críticas que recebe online, a experiência de Jazz destaca o impacto emocional e psicológico que acompanha o facto de ser uma figura transgênero pública. Uma das formas pelas quais Jazz tem utilizado a sua plataforma para o bem é através do seu ativismo e iniciativas educacionais. Em 2014, Jazz escreveu um livro infantil intitulado I Am Jazz, Eu Sou Jazz, cujo objetivo era ajudar os jovens leitores a compreender o conceito de identidade de gênero, particularmente as experiências das pessoas transgênero. O livro, que Jazz escreveu com a sua mãe, Jeanette, pretendia ser uma ferramenta para pais, professores e crianças, promovendo a empatia, a consciencialização e a aceitação das pessoas transgênero. O livro foi bem recebido por muitos, mas também gerou controvérsia quando uma professora o quis ler em voz alta para a sua turma, num esforço para apoiar uma aluna transgênero. A reação foi rápida e dura. Os pais dos alunos da escola manifestaram a sua indignação, alegando que o livro não se coadunava com as suas crenças pessoais ou religiosas. A indignação girava em torno da ideia de que o livro promovia uma perspectiva de gênero controversa e, na sua visão, anti-natural. Estes pais sentiam que o conteúdo do livro entrava em conflito com os seus valores e que este não tinha lugar na sala de aula. Apesar da intensa reação negativa, a escola manteve-se firme na sua decisão de apoiar a escolha da professora de ler o livro. Este ato de resistência contra as críticas veementes foi uma vitória para Jazz e para a sua família, que viram o apoio como um sinal de progresso e compreensão. A própria Jazz celebrou este momento em diversas conferências, refletindo com orgulho sobre como a sua história e mensagem impactaram comunidades dispostas a defender a inclusão. No entanto, as lutas e ameaças públicas não se ficaram por aqui. A decisão de Jazz de viver a sua vida abertamente como uma rapariga transgênero submeteu-a a um ódio implacável online. Os trolls e os críticos da internet atacam-na frequentemente com mensagens odiosas e cruéis, algumas das quais incluem ameaças diretas à sua segurança. A fealdade do discurso online pode ser avassaladora e, para uma jovem como Jazz, pode ser especialmente prejudicial para a sua saúde mental. Estas constantes ondas de negatividade, somadas aos debates culturais mais amplos sobre os direitos dos transgêneros, criaram um ambiente em que a simples existência de Jazz parece um ato de desafio para aqueles que não estão dispostos a aceitar pessoas transgênero. Devido aos riscos associados à sua visibilidade pública, a família Jennings decidiu manter em segredo certos aspectos da sua vida privada. Além de mudarem o apelido, optaram por manter o endereço de casa em sigilo,
dificultando a localização ou a localização de outras pessoas. Esta foi uma decisão tomada por necessidade, protegendo Jazz daqueles que lhe desejariam mal simplesmente por ser ela própria. Apesar da natureza pública do reality show, a família esforça-se por manter os limites e garantir que Jazz se mantém o mais segura possível, mesmo que isso signifique afastar-se dos holofotes. A vida de Jazz sempre esteve sob os holofotes, e os fãs testemunharam-na não só nas complexidades de ser uma adolescente transgênero, mas também nas suas experiências com relacionamentos e relações amorosas. A sua abertura inspirou muitos, e a sua admissão na Universidade de Harvard foi vista como uma conquista monumental, não só para Jazz, mas para a comunidade transgênero como um todo. Foi a prova de que os indivíduos transgênero podem não só sonhar alto, mas também realizar esses sonhos. A aceitação de Jazz numa instituição tão prestigiada foi um marco significativo no seu percurso, demonstrando a sua inteligência, determinação e perseverança. Mas a este período de sucesso seguiu-se um capítulo mais desafiante. Depois de ter sido aceita em Harvard, Jazz começou a enfrentar graves problemas de saúde mental, agravados pelo estresse da pandemia. Para alguém que já tinha sofrido muita turbulência emocional devido à rejeição social e ao bullying, o peso destes novos desafios tornou-se insuportável. As pressões da vida acadêmica, combinadas com o isolamento provocado pela pandemia, afetaram o bem-estar de Jazz. Deu por si a recorrer à comida como mecanismo de coping, o que levou a um aumento de peso significativo, cerca de 45 quilos no total. O impacto que isto teve na saúde mental e na autoestima de Jazz foi profundo. Passou anos a falar abertamente sobre as suas dificuldades, mas o aumento de peso e a sensação de insegurança que isso trouxe consigo eram algo que nunca tinha enfrentado antes. À medida que os seus problemas de saúde mental continuavam a afetá-la, tornou-se claro que este período da sua vida seria difícil para ela. Infelizmente, esta luta pessoal começou a manifestar-se na atual temporada de I Am Jazz, onde os espectadores assistiram a Jazz a tentar lidar com seus problemas de imagem corporal e saúde mental. A atual temporada da série revelou um lado de Jazz diferente daquela jovem otimista e confiante que os espectadores conheceram. Esta temporada explora a forma como Jazz lida com a dor emocional do aumento de peso e como isso afetou as suas relações, especialmente com a família. A família de Jazz, que sempre a apoiou e aceitou, parecia ter dificuldades com o aumento de peso, em vez de oferecerem o mesmo amor e aceitação incondicionais que demonstravam no passado. Alguns familiares foram criticados por criticarem Jazz por ser gorda, fazendo comentários que a deixaram humilhada. Esta mudança de dinâmica tem sido dolorosa para Jazz, pois contradiz o ambiente de apoio que sempre conheceu. Em vez de discutir as suas dificuldades abertamente e oferecer apoio emocional, a série mostrou familiares a expressar frustração e, por vezes, a criticar a sua aparência. Esta temporada de I Am Jazz revelou uma mudança drástica e dolorosa na personalidade de Jazz Jennings, que deixou muitos fãs de coração partido e preocupados. Conhecida pela sua personalidade vibrante, confiante e otimista, Jazz parece agora mais desconfortável consigo mesma, exibindo sinais de angústia e ansiedade interiorizadas. Esta transformação levou à especulação de que a fonte do seu desconforto decorre não só das suas constantes lutas com a saúde mental, mas também das críticas implacáveis que enfrenta, principalmente da família. Ao longo desta temporada, os espectadores estão a testemunhar um lado de Jazz muito mais reservado e inseguro, um forte contraste com a pessoa que o público conheceu ao longo dos anos. Um aspecto significativo desta mudança é a forma como a família de Jazz parece lidar com o seu aumento de peso e as suas dificuldades emocionais. O aumento de peso de Jazz, que a própria descreveu como resultado do uso da comida como mecanismo de coping durante um período especialmente difícil da sua vida, tem sido um ponto de discórdia na sua família. Embora Jazz tenha sido aberta sobre o impacto psicológico que a pandemia e os seus problemas de saúde mental causaram, as reações da família, por vezes, não foram muito favoráveis. Em vez de demonstrarem empatia ou compreensão, parecem frequentemente criticar o seu peso, concentrando-se nas raízes físicas em vez das emocionais ou psicológicas do problema. A sua família pressionava-a constantemente para que fizesse alterações nos seus hábitos alimentares e na sua rotina de exercício, aparentemente encobrindo o problema mais profundo em questão, um distúrbio alimentar, a disfunção erétil.
que não é apenas o resultado de más escolhas, mas um sintoma de problemas de saúde mental muito maiores. Para Jazz, esta estação não se trata apenas de transformar o seu corpo. Trata-se de enfrentar os obstáculos emocionais e psicológicos que sempre estiveram à espreita. Enquanto se debate com a sua autoimagem e com as pressões da família e dos fãs, Jazz depara-se com a difícil tarefa de reencontrar a sua própria voz e resgatar o seu sentido de identidade. Esta temporada, mais do que qualquer outra, destaca as complexidades de ser uma figura pública, especialmente quando essa figura é também uma adolescente que se debate com os mesmos problemas que muitos dos seus colegas enfrentam, ainda que sob uma lente alargada. O que pensa da trágica história de Jazz Jennings? Deixe os seus comentários na seção abaixo. Esperamos que tenha achado este vídeo útil. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o canal se gostar. Obrigado por assistir e até os próximos vídeos. Adeus.